Fala turma, há mais ou menos uns 2 vídeos aqui no canal eu expliquei um pouquinho da minha trajetória no tênis de mesa, são 24 anos aí no esporte. E no finalzinho do vídeo, eu vou deixar, para quem quer conhecer um pouco mais do Tony, digamos assim, como atleta de tênis de mesa, pode revisitar o vídeo lá, mas no final do vídeo eu falei que eu tenho um novo desafio agora, na temporada 2025-26, eu vou jogar na França, cara, e já começa a me dar aquele friozinho na barriga. E para esse desafio eu preciso de um treinador. Então hoje esse vídeo serve para apresentar o meu novo treinador. Esse desafio da França me motivou muito, mas o principal para mim foi o momento que eu venho vivendo no esporte. É um momento muito especial, porque é um momento onde, pelo menos eu penso que eu estou começando a ter um equilíbrio. Eu também, se eu não estou enganado, eu citei naquele vídeo que eu sempre vivi muito intensamente tudo que eu faço, e de certa forma isso é um defeito também em alguns aspectos. Nesse exemplo do tênis de mesa, ou eu queria ser um atleta, o melhor que eu pudesse ser, quando eu era criança eu tinha sonho de ser um atleta olímpico muito bom, ou quando eu via que isso talvez não fosse dar certo, eu largava e não quero nem mais ver raquete, não quero mais jogar, não quero mais praticar modalidade. E agora eu estou no momento que eu estou tentando encontrar esse equilíbrio, que eu acho que eu consegui, de me divertir um pouco mais, de saber que eu gosto de tênis de mesa, de saber que eu quero evoluir na modalidade, mas de saber também que não é mais a minha prioridade, que eu não vou ser um atleta que vou ganhar a minha vida só jogando tênis de mesa, então não vou me dedicar 24 horas por dia para esse objetivo, mas mesmo assim eu gosto muito de jogar e eu acho que eu tenho muito a evoluir ainda. Prova disso é que eu recebi esse convite na França para jogar, e na hora o que eu pensei? Eu preciso de um treinador, então eu vou anunciar isso no meu Instagram, vou deixar o meu Instagram aqui também, o meu perfil, o link na descrição aqui do vídeo também no comentário fixado. Lá eu sou bem ativo também, e eu fiz um anúncio falando que eu precisava de um treinador, que eu queria ter esse treinador, só que seria à distância, porque eu não moro no Brasil, e eu queria contar com um treinador brasileiro que fosse me ajudar nesse processo, que fosse fazer esse trabalho de mentoria online, que é algo relativamente novo, mas já tem algumas pessoas que fazem no Brasil. E eu recebi algumas mensagens, recebi mais especificamente 6 mensagens, de 6 conhecedores do tênis de mesa querendo me ajudar nessa empreitada. Só que uma das mensagens que eu recebi foi desse treinador que eu vou anunciar agora, e isso me deixou muito feliz, porque eu fui o primeiro aluno dele online, o primeiro mentorado que a gente chama. Quando ele abriu essa modalidade de trabalho dele, de ser um mentor online de tênis de mesa, eu fui o primeiro aluno, se eu não me engano, isso foi em 2023, então já se vão 2 anos aí que a gente começou esse trabalho, e o trabalho sempre foi muito bom. O que aconteceu foi que em a gente fez o trabalho por alguns meses, acho que chegou a dar uma temporada completa, 1 ano, e depois a minha esposa engravidou. Eu falei, cara, eu tava com uma certa dificuldade financeira, tinha que dar mais tempo para minha família também, então ia ter menos tempo para jogar, ia ter menos tempo para treinar, tava com menos dinheiro. A gente conversou, falei, cara, eu vou ter que parar esse trabalho aí, apesar de gostar muito, mas já não é o meu objetivo ser um bom atleta de tênis de mesa, eu nem sei se eu vou voltar a jogar mais, minha esposa tá grávida, meu foco é outro, minhas prioridades são outras, mas eu falei para ele, né, sempre que tu precisar de mim, pode contar comigo. Foi um cara que sempre fez um trabalho muito bom tecnicamente, né, e é um cara, humanamente, que se encaixa muito comigo, porque eu acho que isso é importante em vários serviços, mas principalmente numa mentoria, o santo tem que bater, vamos colocar assim, né? Porque você acaba misturando um pouquinho de vida pessoal, porque o mentor, ele não tem só um papel técnico, né? O mentor, ele tem um papel de te conduzir, claro, na tua carreira de tênis de mesa, mas a gente vai falar muito de vida pessoal, isso acaba misturando, acaba que muito do tempo que eu tenho para treinar é por conta da vida pessoal. Entende que não é simplesmente aquele treinador, mesmo o treinador de clube, muitas vezes ele se envolve muito na vida do atleta, porque é isso, né? Às vezes o atleta chega mal, fala, pô, hoje eu briguei com a minha família, hoje, enfim, aconteceu alguma coisa lá em casa, aí o treino já não vai ser daquela forma, já vai ser de outra, ou o treinador ele vai te dar aquela orientação que vai te fazer esquecer aquilo que você passou lá fora para render bem o treino. E a mentoria online, ela é muito mais, ela vai muito mais para esse sentido, porque ela é à distância, então você não tem aquele dia a dia do clube. Então o trabalho, ele é todo baseado na conversa, Então, se você não tiver essa relação de confiança, essa relação bacana com o teu mentor, cara, pode ser o Malong, pode ser o Wang Hao, pode ser o maior conhecedor de tênis de mesa. Se você não tem essa ligação vamos colocar assim, o santo não bate pessoalmente, não tem como fazer esse tipo de trabalho, né? E o Rafael Moreira, que eu já vou falar aqui, né? Ele me mandou essa mensagem, falou, pô, Tony, quero trabalhar contigo. Aquele período foi legal e tudo, a gente se acertou, e a gente vai começar, já começou, aliás, esse trabalho, que vai durar pelo menos essa temporada aí, né? Atualmente eu tô
fazendo trabalhos por temporada, porque eu nunca sei como é que vai ser a minha rotina na temporada seguinte, né? Eu faço outras coisas, óbvio, né? Outras coisas da minha vida, já não sou mais nenhum jovenzinho que me dedico o dia inteiro a ser atleta de tênis de mesa, então tem muitas variáveis, 3 crianças pequenas, a minha esposa, morei, obviamente, a maior parte da minha vida no Brasil, mas já moro alguns anos aqui na Bélgica, morei um período na Espanha, então, bom, a gente nunca sabe como que vai ser de uma temporada para outra, mas nessa temporada em específico, que eu falo que é 2025-26, porque a temporada europeia ela pega mais ou menos, falando de meses, né, de setembro de um ano até mais ou menos junho do outro ano. E aí julho e agosto é período de férias. Então de setembro de 25 a junho de 26, a gente vai realizar esse trabalho. Agora a gente ainda está em agosto, né, mas a gente já começou porque, bom, faz parte um pouquinho da pré-temporada, minha pré-temporada já está um pouquinho atrasada. Vou explicar um pouco para vocês de como que tá funcionando. O objetivo desse vídeo é justamente falar do Rafa, falar do início desse trabalho e anunciar também a forma que a gente vai documentar esse trabalho aqui através dos vídeos. Vamos contextualizar um pouquinho aqui o trabalho do Rafael Moreira, porque ele tem 31 anos, então eu tenho 33, a gente é quase que contemporâneo aí, então talvez os mais novos não vão conhecer. Mas no período de base ele foi atleta de seleção brasileira. Ele é contemporâneo de caras como o Vitor Ishi, por exemplo, que hoje aí é um dos melhores jogadores do Brasil e jogou com muitos caras. O Calderano também era do período era da seleção brasileira nesse período de base. O Calderano é um pouquinho mais novo, né? Então, por exemplo, enquanto o Rafa era seleção juvenil, o Calderano era seleção infantil. Então era um cara que tinha condições de ser atleta profissional, mas pelas circunstâncias da vida e por escolhas dele, ele acabou se dedicando ao trabalho de treinador, que ele faz muito bem também por ser um cara muito conhecedor da modalidade e muito estudioso. A gente tem uma história engraçada que a gente começou a falar mais, eu já via ele em eventos. Eu, se eu não me engano, meu primeiro evento nacional foi em 2009, eu tinha 17 anos, ele tinha 15, então eu era juvenil, ele era infantil, e o Calderano eu acho que era mirim. Para quem não sabe, mirim é 12, 13 anos, infantil 14, 15, e juvenil no meu tempo era 16, 17, 18 anos. Então já via ele, mas a gente não trocava muita ideia e tal. Depois em 2014 ou 15, quando eu morava aqui na Bélgica, a gente trocou uma ideia porque ele ia vir para a Europa, ele ia vir para Portugal, e acabou vindo. A gente não se encontrou nesse período na Europa, mas a gente já trocava uma ideia. Ele veio para Portugal para ter experiências como treinador já, ele era muito novo, mas ele já tinha essa cabeça de ser treinador, só que por ter um nível técnico muito bom, ele acabou jogando também a primeira divisão de Portugal quando esteve aqui. Depois desse período na Europa, né, ele já fez treinamentos em outros lugares da Europa, na Ásia também, depois voltou para o Brasil e ele recebeu um convite para ser treinador da seleção brasileira paralímpica. Então ele teve esse período de trabalho na seleção brasileira, que todo mundo sabe que a seleção brasileira paralímpica é uma referência no mundo. E depois dessa experiência ele decidiu seguir o trabalho dele de forma independente, né? Hoje ele, além de outros trabalhos que ele realiza dentro da modalidade, ele é mentor de vários atletas, inclusive meu agora também. A gente retomou o trabalho e como eu falei antes, eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui o primeiro aluno dele de mentoria. Como a gente vai documentar esse trabalho, né? Esse é o primeiro vídeo de uma série. Por quê? Eu ainda estou vendo a frequência que eu vou fazer, se eu vou ter tempo de fazer um vídeo por semana dessa série, porque esse seria o ideal, porque nós vamos ter um encontro por semana. Esse encontro ele vai durar normalmente 1 hora, mas ele pode durar um pouco mais, dependendo da demanda. O encontro basicamente é para usar ferramentas técnicas, então eu vou enviar treinos meus, vou enviar jogos meus, ele vai analisar e vai me ajudar tecnicamente. Ele também vai ter ferramentas para me ajudar psicologicamente, ferramentas para me ajudar fisicamente. A questão nutricional, como eu já trabalhei a parte nutricional com muitos atletas, eu vou organizar a minha dieta, né, que é muito importante para um atleta que deseja progredir em qualquer que seja o esporte. E eu vou ver com ele se ele quer incluir esse tipo de serviço ou de repente ele quer alguma ajuda no trabalho dele com outros mentorados. Pode ser que no fim dessa jornada, então, digamos que eu consiga fazer um vídeo por semana, ou se não, no mínimo um vídeo a cada 15 dias. No final a gente vai compilar todo esse conteúdo e vamos fazer de repente um material escrito, um livro, alguma coisa, porque eu acho que vai ser uma experiência muito legal, porque trabalhar comigo vai ser um desafio, porque eu tenho muito pouco tempo para treinar, tenho minhas limitações físicas também, estou bem acima do peso, estou com um problema no joelho esquerdo, tem algumas questões de rotina que me atrapalham com relação a trabalho, família e tudo, mas a questão não é nem atrapalhar, a questão é que é um desafio e que eu preciso encaixar isso, que é muito diferente de encaixar, por exemplo, para um atleta de talvez 15 anos, que só vai ter a escola na rotina dele de manhã e o resto do dia ele vai poder pensar em tênis de mesa, por exemplo. Esse trabalho vai ser muito rico para ele, para enriquecer o atendimento dele com outros atletas, vai ser muito rico para mim, porque vou aprender muito e vou evoluir muito como atleta e como ser humano, e vai ser muito rico para quem estiver acompanhando, porque vai poder tirar insights aí, se você é atleta, se você é professor, se você é mentor, você vai poder tirar muita informação
desse trabalho que a gente vai realizar. Agora, já falando da nossa primeira reunião, para você saber, esses dias eu até recebi uma mensagem de um treinador do Brasil que ele falou, cara, me dá uma luz, porque eu vejo que tu fala de mentoria online, eu queria me tornar mentor, mas o que trabalho que faz um mentor e tal? Então, eu acho interessante até eu explicar um pouco dessa primeira reunião, e aí vocês vão começar a entender como que esse trabalho está sendo realizado. Esse vídeo está sendo gravado no dia 16 de agosto, então a gente fez essa reunião essa semana. Nós temos aproximadamente um mês até a temporada na França começar. O meu primeiro jogo lá na Liga é no dia 20 de setembro. Provavelmente eu vou fazer alguns torneios antes, aqui na Bélgica. Foi até o que a gente discutiu um pouco, porque eu tô sem treinar, fisicamente não estou muito bem. Eu passei um período de 35 dias de férias no Brasil, onde eu só comi e passeei. Não me arrependo, foi um período maravilhoso. Só que esse período também acaba cobrando as suas consequências, né? Quando eu voltei aqui para casa, o ritmo físico é muito difícil. Agora eu já estou me alimentando melhor. Estou dando aulas particulares de tênis de mesa, o que não é a mesma coisa que treinar, mas pelo menos eu estou em contato com a raquete, já estou me sentindo um pouquinho melhor. Mas ainda não treinei, justamente por conta de tempo no trabalho. Eu preciso me organizar ainda. Inclusive, uma das tarefas dessa primeira reunião que o Rafa me passou é passar para ele já essa semana, através do WhatsApp, ali, que a gente tem esse contato direto, que isso é importante na mentoria também, eu passar para ele quanto que eu vou ter disponível. Eu falei que eu acreditava que eu teria disponível na semana para treinar 3 períodos de 1h30, mais ou menos. Então teria umas 4h30 de mesa disponíveis para treinar. Talvez eu conseguiria brechas para encaixar. Isso também é importante, uma particularidade nossa e que você pode usar também. Eu vou encaixar algumas brechas para fazer treino de saque. Então, por exemplo, vou dar uma aula particular, não tenho muito tempo. Eu tenho, sei lá, entre uma aula e outra hoje eu tenho 20 minutos. Então, 20 minutos eu pego uma bacia de bola e vou treinar saque, porque saque e recepção é em torno de 70%, 80% do jogo. Então, às vezes eu posso não ter muito tempo para treinar na mesa, mas se eu fizer 3, 4 treininhos de saque na semana e o meu saque estiver muito bem, isso pode me dar um belo upgrade no jogo, nos resultados, tecnicamente falando. Outra tarefa é organizar um calendário completo da temporada, porque até o momento da reunião não tinha saído o calendário completo na França. Hoje já saiu. Então eu vou ter lá 14 datas de interclubes, de liga, né? Então vamos ver se o clube ele vai me convocar para tudo, né? Porque lá eu recebo por jogo, por convocação. E aí depende também da performance. Então, sei lá, eu chego lá, Deus que me livre, né? Mas chego lá, faço 3 jogos seguidos e eu perco tudo. Às vezes os caras vão querer me deixar, nessa semana tu vai ficar na reserva. E aí, obviamente, eu não vou jogar e não ganho para isso, né? Então, eu posso ir jogar os 14 jogos, mas não é certeza que eu vou jogar esses 14 jogos. São 7 jogos na primeira parte da temporada e 7 jogos na segunda parte da temporada. Isso liga, né, com a equipe. Aí tem mais 4 datas, que são 4 datas importantes na França, de torneios individuais oficiais. É como se fosse uma seletiva para o campeonato francês. Eu não posso participar do campeonato francês em si, porque eu não sou francês. Mas eu posso participar desses eventos, desses torneios individuais importantes, que também já tem 4 datas. Então eu tenho, teoricamente, 18 datas de jogos na França, que eu tenho que estar disponível para jogar. Isso vai preencher muito meu calendário, por isso que eu escolhi não jogar em nenhum outro país. Eu poderia, de repente, jogar em algum clube aqui na Bélgica, no clube que eu trabalho hoje já, principalmente, mas aí vai ficar muito corrido com os outros compromissos que eu tenho. Então o que eu posso fazer é encaixar alguns torneios aqui, que seria interessante, de repente, uma data que eu esteja livre, eu encaixo alguns torneios. Então, aqui na Bélgica, eu estaria contente se eu jogasse uma média de 6 torneios na temporada. Então, seriam mais 6 datas. Então, você conta 18 datas da França, mais umas 6 datas aqui da Bélgica, teriam 24 datas que eu teria, 24 dias, digamos assim, que eu teria dedicados ao tênis de mesa na temporada. Lembrando que é de setembro a junho. Essa primeira reunião também serviu para a gente alinhar um pouquinho as expectativas, né? Eu acho que isso faz parte também do equilíbrio que eu venho falando. Talvez em outros tempos eu ia falar pro Rafa assim, Rafa, eu vou treinar o máximo que eu conseguir, eu quero estar entre os 50 melhores da Bélgica, eu quero estar entre não sei quantos melhores da França, eu quero ir no final do ano pro Brasil jogar um campeonato e ser campeão do campeonato e tal, mas aí a gente já fez esse alinhamento, esse ajuste de expectativas para não ter frustração e para que eu consiga, se não atingir os objetivos, mas pelo menos chegar perto deles e conseguir fazer com que esses objetivos sejam palpáveis, né? E a gente conversou mais ou menos nesse sentido. Se eu jogar uns 6 torneios aqui na Bélgica e jogar bem, eu jogaria uma média de 30 a 40 jogos. E aqui funciona como o rating no Brasil. Quanto mais você joga, né? Não sei se você conhece o sistema de pontuação do Brasil, mas assim, basicamente eu vou te falar. Quanto mais você joga, mais jogos você ganha, mais você ganha pontos e mais você sobe no rating. Isso é bem básico. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Então, quanto mais você joga, mais você pode ganhar. Ao mesmo tempo, você pode jogar muito e perder muitos jogos e perder muitos pontos também. A minha intenção aqui na Bélgica, 6 torneios pode parecer pouco, mas eu quero escolher torneios importantes, onde atletas bons vão estar jogando, para que eu tenha condições de ganhar contra atletas bons e ganhar bastante pontos aqui, porque o meu objetivo é terminar a temporada na Bélgica entre os 200
melhores jogadores daqui. Hoje eu já estou entre os 200 melhores, mas não é fácil fazer essa manutenção. Então, eu até pensei no começo, será que eu coloco como objetivo estar entre os 100 melhores? Estar entre os 150? Mas eu não vou ter tempo de treino para esse upgrade, para essa evolução. Isso pode ser mais uma fonte de frustração do que qualquer outra coisa. Então, o meu objetivo hoje dentro da Bélgica é me manter entre os 200 melhores. Meu objetivo na França é terminar a temporada entre os 1000. Lá para mim é um pouco mais nebuloso, porque eu conheço menos o nível da França, né? Eu já joguei algumas temporadas aqui na Bélgica, mas como eu citei, nunca joguei na França. E lá me assusta um pouco o fato de ter mais de 250 mil federados. Então, assim, caramba, 250 mil pessoas jogando, será que eu tenho condições de estar entre os 1000? Parando para pensar um pouco e vendo o nível das divisões, alguns jogos no YouTube, trocando ideias com atletas que eu conheço que jogam lá, eu achei razoável ter essa meta de estar entre os 1000. Ao mesmo tempo, pode não parecer, mas é desafiadora. Então, objetivo na Bélgica, terminar entre os 200 melhores atletas. Objetivo na França, terminar entre os 1000. Esses são os objetivos individuais. E aí, com a equipe, a gente vai vendo ao longo do tempo. Eu confesso que eu não tive uma conversa ainda. Já conversei várias vezes com o presidente do clube que eu vou jogar na França, é claro, mas ainda não sentei para traçar e para falar assim, você vai jogar nessa divisão, você tem condições de fazer esses resultados, eu acho que o caminho é por aqui, Então, assim, eu tenho que sentar ainda, conversar e ver, até porque é um clube, o que eu vou jogar não é um clube grande, mas não é um clube tão pequeno, é um clube que tem algumas equipes. Isso aqui também é interessante para quem gosta de saber do tênis de mesa europeu aqui, pelo menos na Bélgica e na França, eu creio que na Alemanha também é mais ou menos o mesmo princípio. Quanto maior é o clube, mais equipes ele tem. Por exemplo, o Logi, que é o clube que eu trabalho aqui na Bélgica, ele tem quase 200 atletas federados jogando as ligas, as mais diversas divisões. Então o Logi ele tem uma equipe na super divisão, que é a principal divisão, mas essa equipe tem 4 atletas. Então, bom, você tem 4 atletas na super divisão, mas você tem 200 caras querendo jogar. Então por isso que ele tem várias equipes. O Logi aqui na Bélgica, para vocês terem uma noção, o Logi ele tem mais de 30 equipes espalhadas em todas as divisões, tem muita divisão aqui. Então, na França, mais ainda, porque aqui na Bélgica nós temos 27 mil federados, na França tem mais de 250 mil federados. Então tem que ver quantas equipes que tem nesse meu clube, né, e em qual equipe que eu vou me encaixar melhor. A minha conversa inicial foi para que eu jogasse numa equipe abaixo, justamente por conta de não ter muito tempo para treinar, essa questão de responsabilidade. O primeiro contato que o presidente fez comigo era um contato que a gente estava conversando mais no sentido de jogar na primeira equipe. A primeira equipe é na Nacional 3, que é a 5ª divisão em nível de força. Então tem a Pro A, Pro B, Nacional 1, Nacional 2 e Nacional 3, seria a 5ª divisão. Só que essa divisão hoje, para mim, eu acho que seria um risco. Eu não estou talvez muito bem preparado e eu posso chegar, por exemplo, num primeiro jogo e já perder as minhas partidas e chegando novo no país eu acho que é prudente eu não jogar nessa equipe em específico. Então, a segunda equipe desse clube que eu vou representar, eu não sei qual divisão que ela joga, mas a divisão certamente é o nível mais baixo do que a Nacional 3. Então talvez é uma divisão que eu vou ter um pouco mais de facilidade, vou me adaptar, vou acostumar, vou sentindo como é que é o tênis de mesa na França, e depois, se tudo correr bem e eu estiver bem tecnicamente, tudo eu posso subir para N3, dependendo da necessidade do clube também. Mas o importante é que eu vou ser reconhecido, eu já fui reconhecido pelo trabalho, né? Recebi esse convite, vou ganhar uma graninha, que é muito legal ganhar uma graninha para jogar, saber que todo o esforço que você fez desde criança e adolescente, principalmente, isso aí acaba pagando um pouquinho também. Então eu estou muito feliz, muito empolgado para esse desafio. Voltando para a questão aqui da mentoria, eu dei essa volta toda para falar que agora tem que definir ali, junto com o calendário, junto com a quantidade de treinos que eu vou poder fazer, a nossa programação. Então eu tenho tarefas, como todas as reuniões vão ser assim. O Rafa faz a reunião, a gente conversa o que tem que conversar, tem a pauta da reunião, a gente conversa tudo. No final da reunião ele anota tudo o que foi feito na reunião e me passa as tarefas. Eu faço as tarefas durante a semana, se eu tenho dúvida ou se eu tenho que enviar alguma tarefa, eu envio tudo para o WhatsApp dele. Com essas respostas, ele organiza a outra reunião, a reunião seguinte, e aí toda semana a gente vai tendo essa conversa, a gente vai ajustando as velas do barco para ir progredindo. Mas esse começo é o mais importante, né? Assim, o traçar as metas, para ver o que a gente vai fazer durante o ano e para ter um norte, né? Para ter um caminho, um farol, para falar, nós estamos indo para o caminho certo. Isso aqui que a gente fez agora está desviando um pouco do caminho, vamos recalcular a rota. E aí a gente vai, de acordo com essa primeira reunião, com essas primeiras respostas, a gente vai fazendo esses ajustes aí. Então é isso, esse aqui é o ponto de partida. Como eu disse, eu gosto de progredir, eu gosto de vencer, mas agora a minha pegada não é mais vencer a qualquer custo, é mais curtir o processo, ser um pouco mais racional, pensar no progresso, mas principalmente desfrutar, né? Desfrutar dos momentos que eu jogo, não ficar muito bitolado em pequenas melhorazinhas técnicas que às vezes vão mais me estressar durante o treino do que qualquer outra coisa.
É mais desfrutar mesmo, usar o que eu já sei no tênis de mesa, e eu tenho certeza que para isso, que para esse objetivo, o Rafa vai poder me ajudar muito. Se tu curte esse tipo de conteúdo, acompanha a série aí. Comenta aqui embaixo o que tu gostaria de ver nessa série que eu vou realizar aqui com o Rafa. E compartilha também para quem vive esse universo do tênis de mesa. Eu também vou deixar o link do WhatsApp do Rafa aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato com ele se você quiser um mentor para te ajudar na jornada. Eu tenho certeza que ele é o cara certo para esse tipo de trabalho. Beleza, turma? É só o começo. Obrigado por acompanhar até aqui e vamos junto nessa jornada. Valeu! Beijo!